Bom dia, meninas! Hoje nós vamos continuar o nosso estudo, né? E hoje eu venho trazendo para vocês aqui a história de uma mulher que nós devemos estudar, né? A sua vida, a sua história, mas é uma mulher que foi um péssimo exemplo, né? Uma mulher que dali você tem que tirar lições e não copiá-la. Nós vamos falar aqui sobre a mulher de Ló, né? Uma mulher com coração e atenção longe de Deus. E aqui eu já começo te fazendo uma pergunta: aonde está a sua atenção? Aonde está o seu coração? Então você se autoanalise, né? E já comece atirando, né, suas conclusões em relação a isso, para que você venha a ser uma pessoa diferente, né? Não sei se você conhece a história. Se você não conhece a história, você busca lá no livro de Gênesis para você entender todo o contexto. Mas aconteceu um período em que o sobrinho de Abraão, que é chamado Ló, eles viviam juntos. E por algum motivo, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas que vocês leem lá, eles tiveram que se separar. E Abraão fez o quê? Levou ele, o seu sobrinho, para cima de um monte, né? E falou para ele escolher qual lado que ele fosse. O tio ia para o outro lado. E aí ele olhou aquela campina linda, né? Aquele lugar lindo, e ele decidiu ir para lá. Só que lá, aonde ele ficou encantado, maravilhado com as belezas naturais, era na cidade, né, de Sodoma, né, e Gomorra, ali próximo. E aí o olho cresceu, né? A oportunidade de prosperar cada vez mais, de enriquecer, e aí ele foi para lá. E aí Abraão seguiu com a sua família, né, com a sua caravana para um outro lado. Mas aí, né, quando a gente olha lá na história, a gente vê como Deus fala dessa cidade. Uma cidade corrupta, uma cidade promíscua, uma cidade que só fazia coisas erradas, como nós vemos nos dias de hoje, né? Como anda a nossa cidade, né? O mundo, né? E aí, eu quero que vocês se fixem bem, né? Que como era o coração dessa mulher. Porque nós estamos nesse mundo, mas nós temos que entender que nós não somos desse mundo. O nosso coração não tem que estar voltado nas coisas desse mundo, na riqueza, nas festas, na comida, na bebida, nas amizades. Não, você está aqui para fazer a diferença. Só que ela estava naquele lugar, naquele ambiente, e ela se deliciava com aquilo ali. Ela achava graça, ela tinha prazer de conviver no meio daquelas pessoas, no meio daquelas pessoas que só pensavam em fazer coisas que desagradavam o coração do Senhor. E aí eu olho para você e te pergunto: como é que está o seu coração hoje? Você tem prazer nisso? Você tem prazer em se deliciar com as coisas do mundo, em se deliciar com aquilo que você sabe que naquele momento que você está ali, você está desagradando o coração do seu pai, do seu Criador? Então eu vou ler aqui para você um pedacinho. Ló e sua família escolheram as campinas do Jordão, quando se separaram do seu tio Abraão. Só não sabiam que viveriam no meio de um povo totalmente transgressor, libertino e afastado de Deus. Sodoma e Gomorra, essas cidades seriam destruídas por causa da sua extrema maldade e corrupção. Gênesis 13:13. Ló, a esposa e as filhas foram avisados para que saíssem rapidamente dali, pois o Senhor faria chover fogo e enxofre, castigando aquele povo. A esposa de Ló, infelizmente, não obedeceu o que ouviu. Gênesis 19:26. Olhou para trás, com pesar, ou talvez com saudade do que deixou, e morreu ali, transformando-se numa estátua de sal. Então, o que acontece? Mesmo eles estando naquela cidade ali, as misericórdias do Senhor é grandiosa. Por quê? Se você for ler lá na história, no contexto, quando Deus avisou a Abraão que ia destruir, e aí Abraão começou a clamar, né, pedindo pelo teu sobrinho, né? Tem toda uma história que vocês têm que ler lá. E aí Deus foi, né, e mandou os anjos lá avisar Ló, né, para eles saírem dali. E Ló rapidamente obedeceu, mas o coração daquela mulher, ela não queria sair, ela não estava acreditando naquilo. E quando Deus mandou eles irem, Deus falou: olha, vocês vão e não olhem para trás. Por quê? Porque naquele momento que eles estavam saindo da cidade, começou a destruição, começou a chover enxofre, né? Começou a chover fogo. E aí a cidade começou a ser destruída. Mas aquele coração estava tão entranhado naquela maldade daquela cidade, naquelas coisas erradas, né? Aquele prazer de viver aquelas coisas erradas. Hoje a gente vê aí no mundo aí quantas pessoas estão se acabando, quantas pessoas estão morrendo, mas tendo aquele prazer carnal de viver aquelas nojeiras do mundo,
né? Porque aquilo, além de acabar com a pessoa fisicamente, porque se você olha para uma pessoa que usa, que tem o consumo de bebida, consumo de droga, consumo de prostituição, né? Ou até outras coisas, né? Como fazer coisas erradas, como a mentira, como o roubo, você olha na pessoa e você vê aquele semblante pesado. E era dessa forma que a mulher de Ló já estava, né? Ela estava totalmente corrompida. E aí Deus mandou avisar. E ela foi acompanhando seu marido, mas seu coração ficou ali, né? E aí, no caminho, ela olhou para trás, né? Prosperamos na vida se ouvirmos e obedecermos a Deus. Tudo que deixamos para trás, por amor a Deus, torna-se muito pequeno e insignificante diante do que Ele tem à nossa frente. Ouvir e obedecer a palavra de Deus é fundamental para vivermos plenamente, conforme a sua vontade. A nossa vida e família experimentarão as consequências da nossa decisão de obedecer ou não ao Senhor. Então, entenda. As suas decisões, as suas escolhas trarão consequência tanto para você e quanto para sua família. Então, coloque o seu coração naquilo que é certo, coloque o seu coração no Senhor. Os prazeres momentâneos desse mundo só vão te levar para a morte, e a morte eterna. Então, viva uma vida segundo a vontade de Deus. Meninos, um beijo e até a próxima.